praticamente aquela aula constantemente. Eu tinha um professor de matemática, eu não sei se tem algum professor de matemática aqui, eu amo matemática, e ele só ia dar aula com a esponja, que hoje quase não estamos usando, o apagadozinho e o giz só. Ele chegava, eu tudo aí, esse professor é um gênio. Ei! Aí depois eu descobri que ele já estava quase se aposentando, dando os olhos na fruta. Ele ia levar ele entendeu? Mas que professor gênio, cara! Esse professor é maneiro. A regra de matemática nunca mudou até hoje, é a mesma. Então, só que isso exige prática. Nós precisamos evoluir os nossos métodos, as nossas formas, as nossas metodologias, a nossa didática. Para professor, nós precisamos evoluir. Passa, pastor. Rapidinho, volta aí. Então, o que é que vocês estão vendo aqui nessa parte de cima? Vários recursos didáticos. Isso, vários recursos didáticos. Livros, revistas, computadores, periódicos, vários recursos. Data show não tem, computador, micro, smart, ou seja, um leque de opção estão disponíveis para nós. Vamos desfrutar? Isso é como o pastor Henrique. Não, esse aqui ele está limitado. Tem. Vamos explorar o pastor Henrique, Esse aqui vamos porque eu já perguntar para quebrei ele, as vamos pernas questionar dele. ele, vamos interrogar, vamos aprender com ele. Por quê? O dia que o pastor Henrique, ele pode ir embora daqui qualquer hora, pastor, não tem como morar de certo. E aí pode vir um que não tem a cultura dele. Vai ser menor? Não, vai ter outras coisas que o pastor Henrique não tem, e vai ter coisas que o pastor Henrique tem que o outro não vai. O conhecimento é isso. A obra de Deus é assim. E, pastor Henrique, eu fiquei maravilhoso. Eu analisando os apóstolos, os 12, cada um era diferente. Tinha comerciante. Você sabe por que Tomé era incrédulo? Porque ele era comerciante. Você já viu todo empresário não é desconfiado? Para aí, só vou depositar o dinheiro. Para aí, não é assim. Todo empresário, quando ele chega a ser um empresário grande, é porque ele já passou pelo processo. Tomé era comerciante. Só cria serviço. Pedro era pescador. Pedro disse: Senhor, nós largamos tudo e vamos ganhar bênção. Jesus disse: não foi que Jesus respondeu Pedro? Vocês ganharão 100 vezes mais aqui na terra. E por fim, eu faço uma pergunta para vocês: quantos pescadores tinham naquela região da Galileia? Quantos? Só cidade aberrando o mar era 9. O mar da Galileia. Pedro era um dos centenas de pescadores que tinham lá. Só para você ver, só entre os apóstolos tinha Pedro, tinha Tiago e tinha João, que eram pescadores. E André. Irmãos, né? Parentes. Pedro e André, irmão. Aí Tiago e João, irmãos. Tudo pescadores. Tinha outros que a gente não sabe, tipo Natanael e outros, mas a maioria deles eram da Galileia, eram pescadores, mas Jesus usou eles. E hoje Pedro, quem conhece a respeito de Pedro? Todo mundo vai conhecer a história. Gostei tanto que botei meu nome Pedro. Pedro. Todo mundo quer botar Pedro, João, Tiago, todo Lucas. Agora ninguém quer botar o nome de um discípulo que Judas. Judas Iscariote. Você quer brigar com alguém e dizer: tu é um Judas? Peraí, esse negócio. Por quê? Porque já tinha, no meio desse detalhe, já tinha uma profecia. Lá no Salmo 68 e no Salmo 109. Caim.
a sua geração seria excluída, a sua posteridade geração seria excluída. Ó, a sua posteridade geração, a partir dele, foi extinta, foi amaldiçoada. Então, professor, prepara. Professor tem que buscar os recursos que são cabíveis. Lógico que, pastor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas o que é que você tem? Use o que Deus tem te dar. Deus tem te usar. Faça isso aí. Então, aqui, letra A, o que está dizendo aqui? Etapa preparo da lição. Nós estaremos trabalhando nessa plenária só sobre o preparo de lição. Primeiro, o gráfico de cima. Está dando para ler? Aqui. Tá bom. Introdução. Aqui, ó, vem na base. De baixo para cima. Introdução, depois. Andamento, depois. Tipos e depois. Conclusão. Tem que fechar. O que acontece conosco? O professor chega na sala de aula e ele vai passar quantos tempos contando? Ele nem entra na introdução. Ele vai contar a sua história, como foi para ele ser professor. Tem nada a ver com isso. Ele vai contar a história de pescador, de lavrador. Ele vai contar a sua história. O aluno está se puxando. Uma vez lá na comissão de ingresso, a gente assistindo a aula, aí o professor entrou e foi contar a sua história, e foi e tal, e Deus, eu não sabia que estava ali e tal. Aí eu, meu Deus, eu não vou contar a história. Ele contou a história, e a gente com vontade dele entrar na postilha. Resumindo a história, ele terminou a aula, entrou na postilha. Ele disse: agora tem um trabalho fácil. Ah, mas que avaliação que passou foi fácil, todo mundo passou. Nós precisamos ser objetivos. Professor tem etapas para preparar a lição. Primeiro, vamos ver aqui: estudo de quê? Acabou. Primeiro material do professor é a revista. Ponto. Não invente outra coisa. A sua revista é a sua base de apoio. A sua revista é a sua base de apoio. É base? É. Mas é o seu recurso, é o seu estudo pessoal. O recurso primeiro é a revista. E a revista, dicas de passagem de primeira mão, é um dos melhores currículos que nós temos no Brasil das igrejas evangélicas. Verdade. Nenhum supera a Secretaria. Verdade. Até mesmo porque foi uma das Primeiros. primeiras. As primeiras. Depois já surgiram outras. Sim. Gente, quando assim, o pastor Silvio Malafaia se rompeu com aí começou a produzir suas próprias revistas. Aí tem tanto crente assim nosso que fica assim, nada porque é melhor, a revista é melhor e tudo. A gente não tem currículo melhor do que o nosso PPT, gente. Todas as faixas etárias, não é porque eu seja assembleiano assim, né, do Perrosto, é porque não tem muito, a nossa revista de professor, como ela falou aqui, a professora Salete, ela vem esmiuçando. E se você tiver um recurso que vem aqui essa ensinador cristão, e aquele livro de apoio, pronto, você pode ter sua Bíblia de estudo pentecostal para te ajudar. Então, reconheçamos que a nossa missão é boa. Foi muito rica. Sim. Diga-me. Não, ele é assembleiano, é porque ele ficou descontente com algumas coisas. Ah, sim, a senhora queria desenvolver. Sim. Então, o que a gente está voltando aqui? É para a nossa revista. É para a revista da CPAD, o currículo
gosto e uso quase livre de quase todas as editoras disponíveis no Brasil, que traz as traduções para fazer as traduções do Brasil. E qualidade desse PhD. Nem cultura cristã, nem vida nova, nem Betel, nem. Não. E aí vai. É só posição mesmo para As isso. eles e depois. A CPAD é melhor material. Tanto de qualidade material quanto a parte da EBD. Agora, é mais caro. De fato, é mais caro do que as outras. Tá? Então, o estudo pessoal para o professor é indispensável. Na O época, professor precisa ter a base. O professor precisa ter essa base aqui, é a base de apoio. Sem ela, nada fica. Porque já vem no currículo, já vem montado. Bom, se eu queria dizer alguma coisa. eu queria assim só fazer uma cumprimentação que Vossa Excelência está dizendo. Na época que eu fui superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui nessa igreja, 2006 me parece, 2007, eles disponibilizavam um DVD de apoio ao superintendente e com isso a gente formava uma classe de apoio que a gente acabou chamando só os professores para estudar aquele conteúdo que ele dispunha no DVD. A gente comprava, ou seja, a gente tem todo esse material e só que hoje não tem mais o DVD, mas eles dispunham agora, me parece que 28 minutos do próprio professor no canal do Comentarista, CPAD. Aí substituiu o DVD, mas eles botaram. Mais práticos. E aí, nesse ponto, irmão Enéas, né? Isso. Aí vem esse ponto aqui, ó. O que é? Agrupamentos Individuais. o recurso próprio do professor. O professor, ele vai investir. Ele vai atrás. Ele tem que correr atrás. É um provérbio que diz assim: quem vai na frente Bebe água ali. é fato, porque quem vai atrás é o sujão. Eu vi o irmão mais ou menos. Olha, às vezes foi um culto, um evento grande, tudo, e aquela fila imensa na hora de ir para a refeição, e ele durante isso. Não vou não. Ah, não vai começar essa fila. Ele não, entrei na fila. Não, Deixa eu ter esse aí vai ficar com fome. Cai na fila. Pensando, porque na hora de comer, olha lá, na hora de comer, meu carro quer pegar seu prato. Aí todo mundo se pensando, e eu ali também. Aí na hora, quando ele resolveu o passeio, quando ele chegou lá, só tinha arroz. Aí eu li pra a gente desorganizada, ele pensando nisso, né? Ficar com fome. Quando foi na hora do jantar, ele na fila. Ligado, então aprendeu. Então, a nossa vida é assim. Nós precisamos ter atitude para fazer. Nós precisamos ter atitude para ir para cima, para fazer. Tem um caso na Bíblia, que eu amo muito aquele caso, que é de Juízes 6, que fala da história de Gideão. Deus apareceu para Gideão. Gideão estava fazendo o quê? Malhando. Malhando o quê? Trigo. Onde? Lagar. No lagar. Lagar era um local para... Pergunta para ele, eu já disse para eles aqui o que é isso. Pergunta para eles, lagar é o quê? Lugar de fazer o quê? Pergunta para eles aí. Sim, é lugar de fazer o quê? O professor está dizendo que ele ensinou isso para vocês, está fazendo um teste. Lagar é um lugar de fazer o quê? Hein? São barros. Era Eu falei o que era a prensa, fazer o que, o lagar, o que se fazia no lagar, e a eira, o que se fazia na eira. Eu ensinei aqui, eu já disse. Eu não vou entrar em detalhes para não desmanchar aí o almoço para fazer perto de vocês. Não, vocês já aprenderam. Mas Ou seja, ele estava trabalhando em um local que não era para aquele trabalho, mas era o que tinha disponível. Ele foi e agiu. E os restantes faziam o quê? Quando vinha o inimigo, entrava na caverna. E Deus vai lá e aparece para ele. O Senhor é contigo, homem valente, varão valoroso. Senhor, como é que isso vai comigo? Olha a nossa miséria, olha o nosso povo, olha o jeito que nós estamos. Ele disse: ó, mas vai nessa tua força e livre
Israel, eu sou contigo. Ou seja, Gideão teve atitude de agir, de ir para cima, de fazer o trabalho. O pastor me botou em uma congregaçãozinha que eu não queria ir. Sabe qual foi a minha primeira classe? Juniores. E eu na classe dos jovens. Aí eu estudando e comprando livro, e estudando, e começava. Eu ia lá onde meu pastor Henrique, e via ele lendo um livro. Pastor, está lendo um livro. Livro tal. Vou comprar. Ele nunca me indicou livro. Aí eu olhava lá e comprava. Fui comprando material. Eu fui percebendo. Aí ele foi fazer um programa de rádio no livro, conhecendo as doutrinas da Bíblia. Ou seja, nós precisamos ser curiosos para aprender, para evoluir, e a sua classe vai evoluir junto com você. Apontamentos individuais, nós precisamos. Faça essa comigo. Então, depois desses apontamentos, além desses apontamentos, nós precisamos. Tem um livro, o pastor Henrique já falou, que é o livro da lição. A nossa lição para adulto é um resumo do livro. Primeiro o escritor faz um livro. Ele faz um livro. E do livro ele faz, cada capítulo do livro é uma lição. Aí ele faz o resumo e entrega para a CPAD, para a editora, para fazer a lição. Ensina do livro. Então, aquele professor que usa o livro, que tem o livro, ele sai em frente. Ele tem mais informação. Ele está mais bonito de informação. Tá? Inclusive, tem livro da lição de adulto, tem livro de juniores, tem livro de jovem, tudo já tem livro. Tem. Antigamente não tinha. Os professores dessas faixas etárias podem pedir livro, já falar com o seu professor, pastor, na minha lição já inclui meu livro. É automático. Quando fizer o pedido, já vem os livros, tal. Pronto. Então isso aqui é importante. Estudo em fontes de consultas. Livro da lição. O que mais? Revista e periódicos. Olha aqui, Esse material aqui é um suporte indispensável para os professores. Daqui a pouco sorteio dessa daqui, viu? Só um. Tá? Então nós precisamos evoluir. Com as limitações, sim. Gente, conhecimento é poder. Nunca esqueça disso. Quem tem conhecimento tem poder. E ele tem que saber usar. Tem gente que não sabe usar. Depois eles vão fazer teologia. Aí quando termina de fazer teologia, agora eu sou teólogo, deixa o pastor, eu quero ver. Aí então quer teimar com o pastor. E às vezes o pastor não é um teólogo. Ele não mexe com o. Mas isso não quer dizer que ele é menor que você. Ele é pastor, ele já está lá em cima. E ele não está lá à toa. Ele tem mérito. Pastor Henrique tem história dele. Se ele for contar a história dele aqui, eu acho que ele já deve ter contado um pouco. Olha, o livro da lição. Aqui eu acho que nesse trimestre foram pedidos 5, foi, irmã Sati? Eu fiquei com um, a irmã Letícia com um, irmão Sebastião com outro, não foi isso? Eu desisti da minha assinatura. E Gilmar com um. Irmã Lúcia também. No livro que é tirado a Elisa, viu, gente? Certo? A revista é um resumo do livro. Tá? Então, a riqueza do livro nem compara. Eu tenho só de livros, eu só peço lição dura, que é fácil guardar. Lição dura é fácil guardar. Aí é a lição do livro. Eu tenho não tanto que ter só de livro. Só de livro. Lição, capa bom. Eu vou até tirar da minha estante que já está usando ele para encher tudo. Por quê? Porque é uma fonte de consumo. Tem assunto aí que a gente está batendo a cabeça para chegar e fala, eu vou na minha lição. Você vai lá, pega a lição
Riqueza, conhecimento é poder. E você precisa saber usar. Passa a castanha. Para você mais rápido. Sim. Parece que, se eu não estou bem lembrado, parece que de 4 em 4 anos ela volta com o assunto, a CPA dela volta com o assunto que ele já estudou, e às vezes é de 4 em 4 anos, é de 6 em 6 anos. Não, eu não tenho essa informação com precisão. Eu não tenho. Mas que volta. Constantemente volta, eu não posso dizer. Constantemente volta. A lição, não sei dizer assim, se o senhor está certo ou se o senhor Não é está mais de errado. 4 anos. Porque eu posso estar errado aí lá na internet, o pessoal da CPA dele não me reclamar. menos. Sobre esse tempo que você passou por essa parte aí, a professora deu um esclarecimento. Quando a gente compra a lição, você que vê a lição, professor, lê a lição toda, da primeira página até o final. Lê toda ela. Por quê? Porque você vai ter uma visão maior de todo o assunto da lição. Porque uma lição puxa a outra. É como uma corrente. Um degrau daqui vai puxando. Então, quando você lê a lição todinha, você tem uma visão completa do assunto. Está com medo. Ele ficou afinado aí. Parabéns. Então é isso mesmo. Esse conhecimento geral é importante, é essencial. Tá? Precisamos nos afinar no nosso assunto. Preparo da lição. Tá? O preparo da classe, antes de classe. Hein? Eu já tive uma visão diferente, mas eu peguei que está certo. Eu não gosto de ver o que já estava na frente. Não, mas o correto é o que ele falou. Porque o conhecimento já. Por exemplo, qual é o assunto da lição do trimestre aí na área da teologia? Teologicamente, nós estamos estudando qual assunto? Eclesiologia. A doutrina da igreja é o que nós estamos estudando. E o pastor José Gonçalves, ele trouxe uma visão não corriqueira. Não é corriqueira. Geralmente vamos trabalhar sobre a história da igreja, não. Ele vai trabalhar com origem, ele vai trabalhar a natureza da igreja. E especificamente imagem. Até a palavra ele traz uma palavra diferente, que antes era símbolos. A igreja são símbolos, que é a mesma coisa, mas ele traz uma palavra imagem, que gera um despertamento. Isso aí é uma estratégia literária que os escritores usam para chamar a atenção, lógico, e muito bem feito. O pastor José Gonçalves é um escritor brilhante, um dos nossos maiores teólogos, com muita especialidade e respeito no Brasil, e fora do Brasil. Então, preparo da lição. Agora vem o preparo da classe. A classe é fundamental. A sua classe precisa estar preparada. É infantil, é jovem, é adulto. Primeiro ponto, qual é? Esse aí é o problema. Tem gente que é ruim com horário, é inimigo do relógio. Meu irmão estava comigo, meu irmão, eu fico no pé dele. Não. Pensa em uma coisa que vai nos ajudar muito. O pastor Henrique passou quanto tempo no militar, pastor? 31 anos. 31 anos. E um ano e pouco foi de carteira assinada agora, tá? Haja disciplina. Em muitos sentidos. Pastor Henrique é muito preparado para ser pastor. Prepara do teu lado, porque passa bem. Isso eu disse para o irmão, no tempo que ele se aposentou agora no Bradesco, se aposentou com 35 anos no Bradesco. Eu disse, você é valente, porque o cara se aposentar no Bradesco tem que ser bom. Tem uma impressão,
chega atrasado. Eu brigo com isso. Olha, é horário, porque a mulher precisa se arrumar. Daqui não, daqui não. Daqui tem que se arrumar. Daqui se arrumar. Aí, no horário, chega cedo. Ok, isso aqui é fundamental. Os seus liderados sabem que você chega cedo, automaticamente ele também vai se antenar no horário. Para quê? Para fazer o quê? Uma sala. Justamente. Já pensou você chegar depois dos alunos? Você não vai dar nem um bom dia, uma paz do Senhor, seja bem-vindo, sentindo sua falta. Você chega atrasado, ainda chega desajeitado, com a gravata. Pai, Senhor, é tudo. E a pé, porque toda atrasada é assim. Eu chego mais estou atrasada, é atrapalhada. Ele é atrapalhado. Nós, como educadores, precisamos chegar cedo para arrumar a sala, para fazer o quê? 10 minutos, por favor. E depois, nós temos que ter um foco. Nós precisamos ter um foco. Não é fácil aqui ouvindo o pastor palavra, mas não é nada. Não é muito fácil. Tem que estudar. Tem aula. Eu tenho que trazer a mensagem. Semelhantemente a vocês, professores, façam etapas de quê? Não deva ser a tradição. Olha aí. Ponto 1. A introdução é o ponto de partida. Tudo tem que ter introdução. O que é a introdução? É a apresentação da lição. É na introdução que você vai dar uma visão geral. É na introdução que você vai conquistar os teus alunos. Assunto bem começado, meus professores, assunto bem começado, meio caminho andado. Qual é a regra? Entrou bem na lição, porque a introdução vai dizer tudo que você vai falar. Vou falar tal. Por que na hora de escrever livro, a indicação entre os escritores, na apresentação, na introdução, eles fazem uma introdução cativante? Por quê? Porque se a introdução foi ruim, enjoada, fatigante, você não quer mais ler. O pastor Raifran diz que geralmente é o que ele escreve por último. Toda a introdução é por último. Ele escreveu o livro, né? Aí vai fazer a introdução. Escreve o livro todo e a introdução é a última. Por quê? Porque é a apresentação do conteúdo. Você já precisa ter um conteúdo pronto para você apresentar. Agora, tem que ser instigante. Tem que chamar a atenção para fazer ele ter o teu material. Tá? A aula não é diferente também. 2. Explanação ou desenvolvimento dos tópicos. Esse aqui é fundamental. Tá? Tem que explanar. Você não vai contar a história. Gente, tem professor que dá aula e o aluno está ligado na classe do vizinho. Mas não é aqui não. Aqui não tem. Aqui não. Só lá no Menizal. Aqui não tem não, mas acontece. A aula do vizinho está mais atraente. Está mais atraente. Eu acho que só tem mais um slide. Já não tem mais nenhum. 3. Não perca tempo contando histórias paralelas.
Não perca tempo, vai direto no assunto. Vai direto no assunto. Então isso aqui é fundamental. Vai direto no assunto, te profunde na lição e para o quarto ponto, o que é? Aplicação pessoal. Nós precisamos entender que a aplicação tem que vir. A aplicação é fundamental. Qual a mensagem? Qual a mensagem? Tem que ter mensagem, tem que ter objetivo, tem que ter foco. O foco é importante para nós que somos professores, para nós que estamos. O aluno, ele quer aprender, ele tem sede de aprendizagem. O professor, ele tem que ser discipulador, ele tem que instruir, ele tem que crescer. O teu aluno vai espelhar-se em você. Pode passar, professor. O teu aluno vai espelhar-se em você. O teu aluno vai seguir o teu exemplo. Eu quero ser o professor fulano. Eu tive vários professores. Dê liberdade para o seu aluno. Não vai só blá, 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 blá. Você vai contar a história. Existe aula que eu não trabalhei com médico aqui, eu não entrei nessa área. Eu não trabalhei com parte pedagógica. Eu trabalhei com professor discipulador. Características e atribuições. Essa foi a minha missão para hoje. Mas a parte pedagógica é essencial. Imagina, a professora trabalhou um pouco no pedagógico, a professora Salete. O pedagógico é muito interessante. Formas e técnicas de aula. Trabalhei mais de 10 anos em educação mesmo. Tinha 3 classes, era eu, uma na igreja, uma no meio de semana e outra lá em outro bairro, que agora é o Novo Engenho. Aquela região todinha, que era do Anil, aí evangelizei tudo. Eu não me preocupava com o aluno de encher de conhecimento. A minha preocupação era que ele entendesse e absorvesse tudo, assim, aquilo, o resumo, tá? Por exemplo, vou falar sobre salvação. Eu não estava preocupada de encher ele de versículos, de palavras, mas eu queria dar poucos versículos, mas que ele entendesse e levasse consigo e colocasse em prática aquilo que ele aprendeu. O meu objetivo era esse. Eu também faço isso, porque eu sou missionária, eu trabalho, nós temos 2 pontuários. Então, se eu sou novo decidido, aí eu vou, faço o resumo. Eu não posso mexer porque essa lição aí, ela é uma lição mais. Eu não tenho a lição novo decidido. Dogmática. Mas ela é muito, né? Ela é mais simples, né? Ela é mais simples, mas se eu fizer o resumo, ele acompanha, sabe? Muito bem. Então, cada caso é um caso. Tudo tem que ter alvo. O alvo é onde você tem que atingir. Agora, Nós estamos trazendo aqui, no geral, o professor discipulador, serve para todo mundo. Mas o método e a técnica, elas variam de acordo com a faixa etária. Cada faixa etária, método e técnicas diferentes. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês para ser um norteador do conhecimento e das boas práticas. Não percam isso, olha, busque mais, porque sempre vamos precisar melhorar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer: o conhecimento é como o oceano. Precisamos de um barco para não afundarmos. Quem é pescador aqui? Levanta a mão. Imagine você lá no oceano sem barco. Ou pelo menos uma canoazinha. O que é que vai acontecer? Nós vamos afundar. Semelhantemente, o conhecimento é vasto. Mas nós precisamos ter um foco a trabalhar nesse mar de conhecimento. E desenvolver aquilo que Deus nos dá. Quero fazer uma oração, pastor Henrique? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração aqui. Glória a Deus. Que Deus abençoe de maneira especial. Agradeço ao nosso Henrique pelo convite, pela confiança de estar aqui ministrando para vocês. E
Amém. Amém. Vamos orar, quem quer oração? Senhor Deus, eterno Pai, Deus bendito, neste momento, Senhor, te dou graças pela oportunidade rica. Eu te peço pelo teu servo, pastor Henrique, por esta iniciativa linda de capacitar os professores, capacitando cada um, abençoando cada um de nós, a nossa vida, o nosso trabalho, a igreja de Porto Rico, de maneira especial. Cada professor, eu te peço, Pai, em nome do teu filho Jesus. Amém. Muito obrigado. Vai.